Hoje nós vamos falar de algo que eu tratei hoje no meu consultório. Zumbido no ouvido. Vamos ver como que o bioneamento vê essa questão, que tem muita gente mesmo que chega com a queixa de zumbidos nos ouvidos. E hoje nós vamos falar como que o bioneamento vê toda essa questão de zumbido no ouvido. Como que o bioneamento consegue tratar, como que o bioneamento já tratou muitas pessoas. Já teve pacientes tratados com uma sessão ou 2 sessões. Zumbidos nos ouvidos. Dá para tratar com bioneamento? Zumbido no ouvido dá sim para tratar com bioneamento. Por quê? É um sintoma. E nós tratamos os sintomas. Na verdade, nós tratamos o que veio antes dos sintomas. É aí que está a atuação do bioneamento. O bioneamento vai tratar no que deu origem a esses zumbidos. Então, Dalton, é simples assim? Sim. Mas existe toda uma organização para a gente não errar, ficar no achismo. Eu acho que é isso. Eu desconfio que é isso. Tá. Ok. E como é que a gente faz para ter certeza? Aí é que entra as ferramentas do bioneamento. O bioneador ele vai avaliar corretamente. Quando eu digo corretamente, é avaliar se é só uma história triste ou se é algo que interfere na queixa do paciente, nos sintomas do paciente. E os zumbidos, na verdade, assim, quem tem zumbidos normalmente recebe um diagnóstico de ter que conviver com isso para o resto da vida. É terrível. Você já pensou você escutar? Olha, isso é assim mesmo, não tem tratamento. O que a gente faz é um controle, o que a gente faz é aplicar alguma coisa, mas normalmente não dá para se esperar muita coisa. Estou condenado a conviver com isso pro resto da vida. Cara, aquele zumbido, às vezes é no ouvido direito, às vezes é no ouvido esquerdo, ou às vezes até nos dois. Começa por um e depois começa no outro também. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa identificar o que é que traz esses sintomas, o que é que faz criar um terreno propício para isso se manifestar. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não somos azarados, nós não somos vítimas. Tudo se trata de uma questão biológica. Por que eu estou falando isso? Como é uma questão biológica? É um comportamento biológico. E digo mais, existe uma vantagem biológica por trás disso. Como assim uma vantagem biológica por trás? Sim, existe uma vantagem, mas a Dalton é desconfortável. Isso me irrita, isso me deixa concentrar, eu não consigo dormir direito, eu não consigo ouvir direito. Sim, aí é que está. Não estou falando que é confortável, estou falando que tem uma vantagem biológica por trás disso. Não uma vantagem de eu me sentir confortável, não uma vantagem de eu estar ganhando algo com isso, só que é uma vantagem biológica. E tem um ganho por trás disso, sim. Um ganho biológico, mas é um ganho. E aí nem sempre a gente concorda com os nossos ganhos biológicos, mas eu vou ser bem claro para vocês sobre o que é esse ganho, o que é essa vantagem. Então, se a gente não consegue identificar a causa primária, a gente vai partir o nosso tratamento a partir dos sintomas, que é tudo que todo mundo já conhece até hoje em relação a tratamentos para zumbidos, parte dos sintomas. Mas espera aí, e se a gente for um pouco antes do início dos sintomas? O que é que pode ter acontecido? Vou dar uma dica para vocês, olha só que interessante. É um aparelho auditivo, a parte mais externa ele capta, e a parte do ouvido médio e ouvido interno, ela interpreta essas ondas sonoras que chegam até aqui. Então, olha que engraçado, para a gente poder entender. Olha o formato da orelha, olha o tamanho. Eu escuto muito bem o tamanho da minha orelha. De surdez eu não vou ter problema, eu acho. Então, nós temos todo um formato que favorece essa captação de ondas sonoras e só quando chega nos nossos receptores é que se transforma em um som. O nosso cérebro interpreta isso como um som que para mim faz sentido. E eu consigo diferenciar um som agudo, um som grave. E o conjunto de pequenos sons são transformados e para mim faz sentido. As frases, as palavras, as músicas, som dos animais, som de instrumentos, de barulho, enfim. Consigo identificar pela diferença de altura, de tonalidade, enfim. Nosso cérebro vai gravando sons. Então eu sei que determinado som é o som da minha esposa falando, determinado som é de uma criança chorando, determinado som é de um carro passando na rua. Então ele é feito para captar da melhor forma possível qualquer tipo de som e interpretá-lo. Porém, qual é a vantagem biológica? O que você faz, por exemplo, quando não quer escutar um som? Ou você tapa os ouvidos, ou igual eu faço, às vezes quando eu viajo de ônibus, eu pego o meu fone de ouvido, coloco no ouvido e dá-lhe música. E eu durmo ouvindo essas músicas, minhas músicas preferidas. Por quê? Porque
que as pessoas têm uma tendência muito grande, mesmo que seja tarde, ficarem conversando durante a noite, a fazer barulho, às vezes é criança chorando, e, enfim, as pessoas têm uma tendência a ficar fazendo barulhos. Então o que eu faço? Coloco um barulho, que é um som de uma música, de várias músicas, aliás, que são, na minha percepção, agradáveis. Então, opa, aí vale a pena ouvir. Eu, no meu dia a dia, obviamente, eu durmo sem nada, sem som algum, no silêncio. Para mim é a melhor forma de dormir. Mas, se isso não é possível, olha só, a vantagem de se colocar um outro som, porque aí esse som, mesmo que para mim não é tão confortável, mas é mais confortável do que um outro som que eu não quero ouvir. Opa! Dica de ouro. Aí é que mora a origem dos zumbidos para quem tem o zumbido no ouvido. Aí é que mora a origem primária. Aí é que é a raiz do problema. Essa é a vantagem biológica. Se você tem um zumbido no ouvido, é porque esse zumbido, embora seja desconfortável, embora seja muitas vezes irritante, está te tirando a paciência. Mas esse zumbido, na interpretação da sua biologia, é muito melhor do que algo que você escutou. Algo que você não queria ter escutado de jeito nenhum. Então o zumbido, ele vem para sobrepor um outro barulho, uma outra informação que você não queria ter contato. E a gente começa a entender que sim, então é uma vantagem, só que uma vantagem biológica, que não foi programada por mim de forma consciente, mas veio no meu programa biológico de sobrevivência. Como assim, Adalto? Veio no meu programa biológico de sobrevivência. Sim, quando você compra um celular novo, o celular vem com um programinha básico. Quando você compra um computador novo, o computador vem com um programinha básico. Só que a gente não pensa que a nossa biologia é da mesma forma. Quando nós nascemos, nós também viemos com um programinha básico de sobrevivência. Então vem vários arquivos para garantir a nossa sobrevivência, para garantir que tudo continue funcionando. E se tem algo, se eu passo por uma situação que para mim foi impactante, inesperado, é vivido como um choque de forma auditiva, ou seja, de escutar alguma coisa que eu não queria ter escutado de jeito nenhum. Para mim foi um choque aqui. Por exemplo, meu paciente que eu atendi hoje com queixa de zumbido no ouvido. Não vou falar quem é o paciente e não vou contar os detalhes, mas contar o caso por cima. Mas o paciente estava com 30 e poucos anos, enfim, e esse paciente começou com zumbido no ouvido há 2 anos. Há 2 anos ele se queixa de zumbido no ouvido. E aí eu perguntei para ele, então eu já sabia que esse zumbido é de algo que ele captou de forma auditiva, mas aquilo ele não queria ter tido contato com aquela informação. Olha, a primeira pergunta, qual é a sua queixa? Olha, zumbido no meu ouvido. E aí eu perguntei, desde quando? Começou faz 2 anos, trabalhava numa empresa, e aí me chamaram e disseram que eu não fazia mais parte daquela empresa. E começou por onde? Ouvido direito, ouvido esquerdo, pelos dois. E aí ele falou, pelo ouvido direito. Ele falou, o esquerdo tem um pequeno sinal, mas o direito é muito forte. Tem dias que fica mais forte, tem dia que fica menos, parece que vai sumir, mas de vez em quando vem esse zumbido e fica muito forte, fica irritante, fica ruim, eu preciso me concentrar às vezes na televisão, no que eu tô fazendo, fica aquela coisinha. Eu falei, como que isso se manifesta certinho? Ele falou, parece que fica como se fosse um chiado, mas é interpretado como um zumbido. E aí a gente começa a investigar. Na minha cabeça eu já estava passando toda essa história que eu contei para vocês. Qual é a vantagem biológica na história dele? Porque a gente já sabe que o zumbido vem para sobrepor uma outra informação. Então, criando ruído, porque é como se não tiver um ruído. Talvez esse ruído impede que eu ouça com clareza aquilo que eu não quero ouvir. Então, olha só que interessante. Eu no ônibus, eu consigo controlar, né, os barulhos. Eu pego um outro ruído, que é o som das músicas, e coloco para sobrepor o barulho de gente andando dentro do ônibus, gente conversando, dando risada, abrindo saquinho, sacolinha, fica aquela barulheira, ou criança chorando, porque eu não consigo descansar. É claro que eu prefiro silêncio total para dormir, mas dentro de um ônibus com 40 e poucas pessoas, isso é praticamente impossível, sempre ficar totalmente silêncio. Então eu prefiro, conscientemente, um som que sobrepõe esses outros tipos de som. E qual som é esse? Som de música. Coloco no ouvido aqui e acabou. Eu sei que só vou escutar esse tipo de som. Eu preferiria silêncio, mas já que eu não posso ter o silêncio, isso é melhor do que ficar ouvindo os outros tipos de som. Agora, esse caso desse meu paciente é a mesma coisa. Aí, qual que é a diferença do meu caso e dele? O meu caso é consciente, então eu vou lá e controlo. O caso do paciente não é consciente, é despertado, é controlado por um programa biológico de sobrevivência, que é então vivido de forma inconsciente.
A diferença é que eu faço o barulho, que é colocar o fone de ouvido com música. No paciente, quando ele chega com a queixa de zumbido, ele provocou o barulho, mas de forma inconsciente. Ele não tem a mínima noção que a biologia dele provocando para ajudar. Porque se fizer um barulho, um chiado, percebido como um zumbido, maior que a tonalidade das palavras ou do barulho, ou seja, de alguma coisa que chegou de forma impactante, de forma auditiva, ou seja, eu captei através do meu ouvido, é melhor eu ter um barulho mais alto que sobrepõe a esse outro barulho, e aí eu não escuto com perfeição isso aqui que eu não quero contato de jeito nenhum. Muito interessante. Então, peraí, acaba sendo uma vantagem biológica, que a nossa biologia que está controlando essa situação. É ruim? É, mas eu vou sofrer mais se eu não tiver esse zumbido. É claro que todo mundo quer se livrar do zumbido. E agora, não, eu identifiquei o zumbido. Como é que eu faço para me livrar dele? Olha, então vamos lá. Segunda parte. Primeira parte é identificar, então, o que é que você ouviu, ou seja, captou através do seu órgão sensorial auditivo. Para você, foi impactante, inesperado. Foi vivido como um choque. Foi tão chocante que você, nossa, eu não acredito no que meus ouvidos estão ouvindo. Eu não acredito nisso que eu acabei de ouvir agora. Então, no caso desse paciente que eu atendi hoje, foi a situação de ser despedido da empresa. Ele não esperava de jeito nenhum. Não estava acontecendo nada que ele tivesse percebendo. E simplesmente ele chegou na empresa e foi demitido. Então, você acaba ouvindo coisas que não queria e é vivido como um choque. Nossa, eu não quero esse contato de novo, eu não quero esse estímulo auditivo de novo. Você acaba de criar um terreno propício para surgimento de um zumbido. Dependendo da altura do zumbido, é o tom que você escutou a informação. Dependendo da classificação, esse zumbido ele é direto, ele se manifesta só à noite, ele se manifesta só quando eu estou trabalhando, ele se manifesta só quando eu estou quietinho. Então, peraí, observe, isso é uma pista imensa, isso é uma pista gigante, gente. Por quê? A manifestação, ela é de acordo com o estímulo que a nossa biologia recebe. Então, se esse zumbido é só à noite, é claro que a situação impactante inesperada que você passou, que deu origem a esse zumbido, foi à noite. Por quê? Quando vai chegando esse cenário noturno, né, à noite, o teu corpo vai reconhecendo que foi naquele momento que veio uma informação auditiva que não te agradou e te pegou de surpresa. O que ele faz? O zumbido vai aumentando para provocar um ruído e aí você não ter um contato tão direto, tão impactante com essa informação. Ou seja, é uma preparação do teu organismo para você não passar de novo pela mesma situação. Pelo menos não de uma forma tão forte quanto foi a primeira vez. Afinal de contas, a primeira vez chegou de surpresa. Senão não seria impactante, senão não seria inesperado. Não, qual tecido envolvido? Se esse zumbido for partir do ouvido médio, será tecido endodermo. Se partir do ouvido interno, a ectodermo. 80%, eu diria, de ouvido interno. Quando acomete os dois ouvidos, olha só que interessante. Quando acomete um ouvido só, nós podemos olhar o seguinte. Normalmente, o lado direito é o que capta. Se a gente estiver falando de ouvido médio, é o lado que mais capta, com mais facilidade. Claro que o ouvido esquerdo também capta, mas o ouvido médio, ele capta com mais facilidade o lado direito. E o lado esquerdo, ele elimina mais facilmente. Então, quando a pessoa começa a ter problema nos dois ouvidos, ela tem um conflito de, nossa, eu não acredito no que meus ouvidos estão ouvindo. É mais do lado direito, né? Meu Deus. E do lado esquerdo seria mais ou menos assim, nossa, eu não consigo esquecer isso, eu não consigo me livrar da situação. É como se estivesse preso em mim. Então, olha que interessante. O lado direito, captar com mais facilidade e o lado esquerdo, eliminar com mais facilidade, tá? É claro que os dois captam, é claro que os dois eliminam, mas a maior facilidade é captar do lado direito e eliminar do lado esquerdo. E por que isso? É aleatório? Não, por conta da nossa embriologia mesmo, da cloaca primitiva. A porta de entrada fica do lado direito, a porta de saída ficava do lado esquerdo, quando nós somos embriões. E quando tem nos dois ouvidos? Porque teve duas situações, não é só uma informação. Então teve uma situação que ouviu e, nossa, eu não acredito no que meus ouvidos escutaram. E aqui do outro lado esquerdo, nossa, eu não consigo eliminar isso. Então são duas situações impactantes e inesperadas. Não só uma, tá? São duas situações. Por isso que a gente sempre pergunta, por onde começou? Pelo ouvido direito ou pelo ouvido esquerdo? Ou qual o zumbido é mais forte? É do lado direito ou é do lado esquerdo? E aí a gente já tem pistas se é uma informação que eu estava querendo captar, mas não consegui captar totalmente. Ou
seja, eu não estou acreditando, é isso mesmo? É isso mesmo? É como se eu precisasse de mais uma informação dizendo, não é dessa forma. E aqui, do lado esquerdo, é a informação dizendo, eu não consigo eliminar isso, não sai da minha cabeça, estou impregnado ali. Então a gente tem essa noção, sendo do lado direito ou esquerdo. Agora, esse zumbido, ele é mais proveniente lá do ouvido interno, aí tem um outro tecido embrionário envolvido, que é o ectodermo. Por exemplo, se eu tenho mais zumbidos do lado direito, é porque eu estava com esse ouvido mais próximo de onde veio a onda sonora e eu captei. Se fosse esse aqui, seria desse lado. Então, por exemplo, olha, se você está dirigindo, então o seu acompanhante, de repente está viajando com alguém, ele está do lado direito seu. Então, se durante a viagem vier uma informação de lá impactante, inesperada, a tua esposa fala para você, está dirigindo, tua esposa fala, eu quero a separação. E se para você isso é impactante, inesperado, o ouvido que está mais perto é o ouvido direito, né, já que você está dirigindo. E aí, o ouvido que talvez pode ter uma tendência a ter um zumbido é o ouvido direito. Agora, se fosse ao contrário, se você estivesse no carona, tua esposa dirigindo, e ela virasse para você, ela está dirigindo e vira, eu quero a separação. A mesma informação. O ouvido que está mais próximo, que captou de forma mais clara essa informação foi esquerdo. Então, pode ser que comece um zumbido no ouvido esquerdo, certo? Então, o que está mais próximo, que captou com mais força essa informação. E por que essa questão de mais próximo? Porque é um tecido de relação, um tecido de contato, separação, um tecido que envolve o contato auditivo, né? Já que nós estamos falando aqui dos zumbidos. Então, o que a gente pode fazer a partir do momento que nós detectamos qual a origem primária desse tipo de sintoma? O que nós, avaliadores, podemos fazer? O que você, profissional da área da saúde, pode fazer para auxiliar seu paciente agora, né? Agora que você sabe que a causa primária dele é decorrente de uma dessas situações, de algo que ele ouviu e não gostou, mas sempre de forma impactante, inesperada, não adaptativa, tá? Então você precisa atualizar as informações, porque não importa se faz 2 anos que ele tem esse zumbido, não importa se faz 2 meses e não importa se faz 2 semanas. Por quê? Para o organismo, o importante é encontrar uma solução. E como é que eu mostro uma solução para o meu paciente? Eu chego perto dele e falo o seguinte, olha, tudo isso começou por conta de uma situação assim, assim e assado. Então, por exemplo, tudo isso começou por conta de uma situação que aconteceu há 2 anos, né? No caso do meu paciente, que você recebeu uma informação auditiva que para você foi vivida como um choque. E aí você não queria de forma alguma ter ouvido aquela informação, mas essa informação chegou até você e te pegou de surpresa, foi impactante, foi vivido como um choque. E isso foi há 2 anos. Hoje, o tempo passou, então no tempo presente, no momento agora, você já pode, olha que interessante, falar para o paciente, na verdade você está contando a historinha, a história da vida dele, que ele te contou. Então, o tempo passou e hoje você já pode escutar tudo que a vida pode te proporcionar, escutar os elogios dos trabalhos que você faz, escutar o bom dia sincero, de repente, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, escutar os convites dos seus amigos para sair, tomar uma cerveja, que para você é muito agradável. Ou seja, hoje o tempo passou e você sabe que o seu ouvido não serve só para escutar coisas desagradáveis. E por isso, manter essa condição de zumbido no ouvido, para que pudesse obstruir, né, como se fosse um ruído, obstruir sons que você não quer. Porque tem muito mais sons agradáveis do que desagradáveis. E se você, hoje, ouvir um som desagradável, você está em outro momento da vida. Lá atrás, você foi pego de surpresa. Mas hoje, você está em outro período de vida. Você tem outros comportamentos. Então, dá para ouvir a sua música preferida, a voz da sua mãe, que de repente você adora, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou a conversa com amigos. Então, sons agradáveis. Inclusive, talvez o som da sua voz, você cantando no banheiro, não sei, investigue a vida do teu paciente, investigue as particularidades com ele, dentro daquilo que ele pode oferecer de vista para você, o que para ele, o que na percepção dele é um som agradável, vale a pena ouvir. Então, desperte isso nele. Ah, não, isso é pensamento positivo? De jeito nenhum. Isso é uma correção biológica positiva. Ou seja, você mostrando para o paciente
extraindo o que está interno nele, mas extraindo uma consciência de que sim, hoje dá para ser diferente, extraindo, despertando uma consciência interior na biologia dele para que ele mude a percepção. E é só mudando a percepção que vai mudar o comportamento no órgão, que vai mudar o comportamento se ter zumbido ou não. Porque se você continua com os mesmos comportamentos, adivinha o que vai acontecer? Os mesmos resultados. Quando você muda a sua percepção sobre as coisas, adivinha o que acontece? Começa a ter resultados diferentes. E o interessante é que a gente, através dessa verbalização, através dessa correção biológica positiva, a gente direciona para uma condição onde a biologia ela consegue reverter isso para uma situação que agora normaliza. Já não tem mais necessidade de toda aquela condição que é desconfortável para qualquer pessoa. No caso aqui, o zumbido. Então, olha que interessante, que dá para a gente direcionar para onde vai ser essa mudança biológica no paciente. É aí que fica interessante. Então, olha, na primeira parte da sessão, eu investiguei o que nesse paciente, qual foi a origem, qual foi a raiz dos sintomas dele, no caso, zumbido. Na segunda parte, eu fiz os estímulos físicos, não dá para ensinar vocês isso aqui. Mas na terceira parte, eu juntei tudo que ele me contou, não tem novidade nenhuma, mas eu juntei tudo que ele me contou e contei de novo a história para ele, mostrando que esse tempo que ele tinha zumbido era uma vantagem biológica, mostrando que era uma necessidade do organismo dele, era um programa biológico agindo. E cada vez, olha que interessante, cada vez que tinha manifestações, é que o corpo dele sentia com mais força que era necessário esse ruído aumentar. Então, seja porque o cenário era parecido, por exemplo, sempre à noite manifestava o zumbido com mais força, ou sempre que eu andava de carro, adivinha se escutou alguma coisa dentro do carro, ou sempre que eu chegava no meu trabalho, adivinha se escutou alguma coisa dentro do trabalho. Ou sempre que eu vou jogar bola, adivinha se escutou alguma coisa enquanto jogava bola. Não exatamente relativo ao jogar bola, mas enquanto estava jogando bola. De repente você recebeu uma ligação do celular, de repente escutou alguém falando alguma coisa e ficou chocado com aquilo. Hoje, um dos meus pacientes aconteceu isso, né? Não do zumbido necessariamente, mas ele escutou uma informação, ele viu uma situação, não era com ele, mas ele viu uma situação e ele ficou horrorizado com o que ele viu. Ele ficou transtornado. E ele falou para mim, isso me incomoda até hoje. Olha só. Então, o tipo de manifestação, o horário, a partir do quê? Então, quando eu faço isso, piora. Ou certo horário do dia piora. Vocês são pistas do cenário que aconteceu essa situação. Então, você precisa investigar no seu paciente o maior número de pistas possíveis. Quanto mais pistas, quanto mais você deixar claro para ele, quanto mais ele sentir essa clareza do que é que deu origem a esse tipo de comportamento no corpo dele, mais fácil ele consegue identificar a situação impactante, inesperada e ninguém podia ajudá-lo, né? Ele é vivido assim como um raiozinho, um raio caiu na cabeça. A partir desse momento, se é impactante, inesperado, meu organismo ele ativa, é tudo que meu organismo precisa. É um gatilho. Ele ativa esse programa biológico de sobrevivência. E aí, uma vez ativada, nós vamos passar por algumas fases, talvez até desconfortáveis, como é o zumbido, desconfortável. Ressaltando que às vezes é tão simples que tem muita gente que não acredita que é possível. Eu também, até pouco tempo, alguns anos atrás, eu também pensava dessa forma. Nós aprendemos, nós temos uma vida inteira que nós escutamos que era de uma forma. E aí, de repente, aceitar uma nova informação não é tão fácil assim. Mas eu faço uma proposta para você que trabalha com paciente que tem zumbidos no ouvido, ou qualquer patologia que a gente apresenta aqui nas lives. Experimente, não tem nada a perder, porque são informações, é informacional. E você dá um direcionamento, não vai atrapalhar em nada do que você já faz. Pelo contrário, nós temos vários profissionais que trabalham com aquilo que já atuavam e usaram o bioalinhamento como uma ferramenta adicional no tratamento dos seus pacientes e potencializando os resultados, obviamente.